E aí, galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui quem fala é Carol Maia novamente, né? Eu não vou aparecer hoje para vocês, hoje só vou fazer a utilização de slides, certo? E eu espero que vocês entendam por que que nós decidimos fazer esses vídeos referente a resumo, a resenha, enfim. Porque são trabalhos importantes na academia, né? E é muito importante saber a diferença de cada um, saber como é que faz, saber o conceito dessas coisas para evitar problemas futuros, né? E são erros cometidos com muita frequência sobre até a questão de confundir o que é uma resenha, o que é um resumo. Quando se pediram algumas vezes a resenha, leva um resumo e vice-versa. Então a gente achou muito importante trazer esses conceitos, explicar o que é cada um, os tipos de cada um, como é que funcionam, certo? Para que chegue a dar pelo menos um norte, né? Tendo em vista que a gente tá dando esses... Isso é basicamente um nivelamento, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que assistem nossos vídeos que já estão avançados, alguns já passaram pela academia, outros ainda estão inseridos. Mas então, para qualquer dos casos é muito bom, até porque a gente sabe que na academia nós avançamos muito nessas questões e escrever se torna nosso costume, né? Sempre bom lembrar a diferença de cada um, o que é cada um, para não cometer certos erros, né? Então, e aí, galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui quem fala é Carol Maia novamente, né? Eu não vou aparecer hoje para vocês, hoje só vou fazer a utilização de slides, certo? E eu espero que vocês entendam por que que nós decidimos fazer esses vídeos referente a resumo, a resenha, enfim, porque são trabalhos importantes na academia, né? E é muito importante saber a diferença de cada um, saber como é que faz, saber o conceito dessas coisas para evitar problemas futuros, né? E são erros cometidos com muita frequência sobre até a questão de confundir o que é uma resenha, o que é um resumo. Quando se pediram algumas vezes a resenha, leva um resumo e vice-versa. Então a gente achou muito importante trazer esses conceitos, explicar o que é cada um, os tipos de cada um, como é que funcionam, certo? Para que chegue a dar pelo menos um norte, né? Tendo em vista que a gente tá dando esses... Isso é basicamente um nivelamento, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que assistem nossos vídeos que já estão avançados, alguns já passaram pela academia, outros ainda estão inseridos. Mas então, para qualquer dos casos é muito bom, até porque a gente sabe que na academia nós avançamos muito nessas questões e escrever se torna nosso costume, né? Sempre bom lembrar a diferença de cada um, o que é cada um, para não cometer certos erros, né? Então, bom, e eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que é a resenha, né? Porque é um trabalho acadêmico muito importante, né? Que tem como função a análise de um determinado objeto e constrói a relação entre as propriedades deste objeto, isto é, né? Pontuar aspectos negativos, positivos, lembrando que uma crítica não é uma afronta, tá? Você vai ter que falar sobre aspectos negativos e positivos com propriedade, ou seja, com conhecimento.
Não vale simplesmente soltar palavras soltas e dizer que simplesmente a partir um pouco que você leu, você tirou aquelas conclusões. Não é assim, você tem que, para fazer uma análise crítica, você tem que obter conhecimento prévio, claro, e aprofundar para construir uma crítica, que seria uma crítica construtiva, tá? Lembrando novamente que não é uma afronta. E uma resenha também, ela pode ter como objeto de análise não só revisões bibliográficas, mas também filmes, peças de teatro, obras de arte e até mesmo objetos que não estão ligados ao meio artístico, como partidas esportivas e até videogames, né? Porque o que acontece? O objetivo da resenha é apresentar ao leitor, né? Nesse caso, um texto que significa uma manifestação de ideias, do qual ele não possui um conhecimento, não possui conhecimento prévio. Porque, como eu disse anteriormente, sempre que a gente vai ler uma obra, né, a gente vai buscar esse tipo de resenha, vai buscar uma manifestação de ideias para fazer, para entender, né? E aí, as resenhas, elas são muito utilizadas no meio acadêmico, porque eles servem para analisar também a capacidade de compreensão do aluno, né? E no jornalístico, por exemplo, seria a sua capacidade de oferecer ao leitor do jornal um conhecimento sobre algum evento ou objeto cultural pelo qual ele se interessou, né? E é importante saber que a resenha tem esse tipo de produção textual, né? Que ele pode ser de caráter opinativo, trazendo, no caso, comentários e pontos de vista do autor, né? Lembrando novamente que é à medida que o objeto resenhado é analisado. Lembrando que esses objetos nem sempre são revisão bibliográficas, né? Mas que tem que ser com cuidado, né? Você não pode jogar palavras soltas, porque o que pode ocorrer? Pode ocorrer de você soltar uma opinião do que a ideia passada do objeto não seja aquela, entendeu? Pode ocorrer esse fator que não pega bem, né? Principalmente na academia. E é isso. E aí, então, a gente falando da resenha, o que é uma resenha, qual o conceito, a importância, né? A gente pode falar dos tipos de resenha, que existem 2 tipos de resenha, né? E a diferença entre elas, né, entre os tipos, está no julgamento, né, que é realizado pelo autor e não do objeto a ser analisado. Os julgamentos, esse que tem que ser realizado pelo autor e não o objeto, eles podem ser de verdade, certo? Ou de valor. E esses tipos de resenha são descritivo, né? E o crítico. E a crítica, no caso, que é resenha descritiva e resenha crítica, né? Então, a resenha descritiva, ela é conhecida como resenha técnica, certo? Ou resenha científica, né? Nela, o autor utiliza um julgamento de verdade para analisar o texto. Por exemplo, nesse tipo de resenha, o que é julgado não são as ideias do autor original, né? E, no caso, a pertinência e consistência das colaborações de texto.
É um tipo de resenha bastante utilizado no meio acadêmico, né? Quando se fala de livros técnicos. Isto é, né? Ele se assemelha, mas não é igual, ao resumo descritivo, né? Porque, basicamente, o que a resenha descritiva, né, faz é sintetizar uma obra, né, sintetizar o objeto, apresentando seu autor e seus aspectos formais, né. Nisso, além de contextualizar seus assuntos, né, que é, que é diferente da, da resenha crítica, né. Na resenha descritiva, não há essa inferência do resenhista. No caso, por exemplo, eu vou fazer uma resenha descritiva, a intenção é sintetizar a obra para o leitor, né? Apresentar, é uma informativa, entendeu? Vou informar o que é que está naquela obra. Nessa resenha, na resenha descritiva, como não há inferência do resenhista, não cabe, então, a avaliação ou juízo de valor. A intenção fica só informar sobre o objeto que está sendo resenhado. Já a resenha crítica, né, é o contrário da resenha descritiva, né? Ele tem como intenção, ele tem como poder avaliar e julgar obras, no caso, o objeto. Tais eles culturais, como eu já havia dito anteriormente, pode, né? Como filmes, livros, peças teatrais, assim como os trabalhos acadêmicos, né? Então, a resenha crítica é um texto que descreve o objeto do qual trata e apresenta juízo de valor, diferente da resenha descritiva, né? E juízo de valor do desenhista sobre tal, né? E eu gostaria de bater na tecla novamente para dizer que para desenvolver uma resenha crítica, né, uma boa resenha, é entender sobre o que se fala para saber o que criticar, né? Tem que ter o conhecimento sobre a obra, sobre o assunto e ter a capacidade de crítica. Você não pode simplesmente fazer um texto com palavras soltas, chamar aquilo de crítica, sem embasamento e, pior ainda, sem conhecimento do que você está criticando, né? Porque tem muitas obras que a gente não gosta e tal, você quer criticar, mas aí você não pode fazer um trabalho com aquilo com enquetes, como se diz, né? Então, tem que ler para poder criticar um trabalho, tem que se inteirar, tem que ter propriedade sobre o assunto e a obra que você quer fazer, a resenha crítica, né? E é importante destacar que na produção na produção do conteúdo é preciso fazer uma análise crítica sobre o documento solicitado, né? E uma análise crítica tem que ser mencionados os aspectos positivos e negativos. Então, basicamente, uma resenha crítica é um texto informativo também, que tem que ter a questão da introdução e tal. Mas ele contém detalhes opinativos do autor, né? Que é muito solicitado na área acadêmica, como eu tinha dito anteriormente. É necessário saber a compreensão, como está se dando a compreensão do resenhista, do aluno, né? E, e até porque eu creio que se você não lê uma obra direito, você não entende, você não tem como apontar
os aspectos negativos e positivos daquela obra, né? E agora falando um pouco sobre, no caso, diferenciando entre resumo e resenha, porque tem bastante gente que confunde os dois, porque eles são semelhantes em muitos aspectos, né? Mas tem muito disso de pedir uma resenha e entregar um resumo, só que eles são diferentes, são construídos diferentes, tem limitações diferentes, tá? Um resumo, ele apresenta principais aspectos de um texto original, né? Diferente da resenha, o resumo, ele não pode conter a opinião do escritor, sendo só a opinião do autor do texto original, né, para ser refletida. Então, o resumo, ele não tem a questão de analisar e ter o autor fazendo uma breve descrição sobre aspectos positivos ou negativos, só a opinião do autor. O texto deve ser criado de forma no qual as frases têm que ser afirmativas, certo? E a limitação no qual eu tinha dito é que, pelo menos no mundo acadêmico, o resumo, não vou aprofundar sobre o resumo porque já teve um vídeo falando sobre resumo, tipos de resumo e tal, mas só uma análise para diferenciar, né, os dois, é que no resumo, a gente cita dois tipos, né, que no caso é o tipo simples, né, e o tipo expandido, né. O primeiro, que é o tipo simples, é um texto curto, né? Ele contém entre 300 e 500 palavras, né? E o segundo, que é o texto expandido, pode ter entre 4 e 5 páginas, dependendo do tratamento dado ao objeto, né? No caso, o tamanho da obra, o que é que você quer, no resumo, qual o principal aspecto que você vai precisar daquele resumo, então. Mas tem essa questão da limitação de caracteres. Enquanto a resenha, para resenha, não tem não só essa questão das frases afirmativas, né? O resenhista vai fazer a análise de aspectos positivos, negativos, e não há limites sobre o que pode ser resenhado, né? Podendo ser livros, filmes, álbuns de músicas, peças teatrais, como já citado, eventos esportivos, até de videogame, né? Então, e para que isso aconteça, ele deve apresentar um resumo dos aspectos principais do objeto analisado e informações cruciais sobre o objeto. Por quê? Porque para resenhar por isso que eu bati tanto na tecla anteriormente que você tem que ter propriedade sobre o assunto. Porque quando você faz um resumo, isso a gente entra um pouco em técnica, né? Você faz um resumo do que aquela obra quer dizer e faz uma resenha falando sobre o que você desconhece, o que você conhece, né? Sobre aspectos positivos e negativos, né? O objeto analisado. Por que é necessário fazer isso? Porque com a resenha, né? A própria resenha, o leitor ele é capaz de medir o grau de interesse que ele teria sobre o assunto ou o objeto, né? O objeto o assunto do objeto, né? E o quanto ele conhece sobre o objeto.
Apesar de contar com as características do resumo, a resenha deve apresentar informações mais aprofundadas, por isso que eles são diferentes, porque a resenha, ela só conta com as principais características, né, do que o autor quer com o objeto. Já na resenha, são informações mais aprofundadas, porque ele vai fazer uma análise do que é negativo e positivo daquela obra, né, e a responsabilidade, ao contar com a análise e a opinião pessoal do resenhador, o leitor ele pode decidir se é ou não do seu interesse entrar com o objeto em questão, né? Então, basicamente, um resumo ele apresenta os principais pontos de um texto, né? Ou conteúdo original. E a resenha, além de apresentar as ideias essenciais da obra em que está se baseando, né? De forma resumida, ele busca acrescentar um juízo de valor, né? Sejam ele argumentos sobre os aspectos fundamentais da obra resenhada, certo? Aí, sobre construção da resenha, vocês me perguntam, tá, Carol, mas para melhor compreender o item, né? Como é que a gente faz? Bom, vocês podem ler resenhas veiculadas por revistas científicas, né? Não é bom você postar um texto grande, até porque tem a questão da limitação. O limite da sua resenha tem que ser de 6.500 caracteres sem espaços, né? Só lembrando que a extensão do texto resenha depende do espaço que o objeto reserva para esse tipo de texto, né? Em geral, a resenha vocês podem deixar mais concreto pelo que vocês procuram na internet. Quando vocês vão pegar uma resenha, vocês não querem uma resenha de um monte de páginas enorme, porque é um conhecimento prévio, né? Em geral, não se trata de um texto longo, né? Um resumão. Seria um resumão, como normalmente feito nos cursos superiores, mas, enfim, para melhor compreender sobre o tamanho, a densidade, vocês podem ler as revistas científicas, né? O que deve constar, né, numa resenha? O título, a referência bibliográfica da obra, o resumo ou síntese, né? É uma síntese do conteúdo e a avaliação crítica, né? Que pode ser opcional, né? Lembrando que constam da referência bibliográfica, né? O nome do autor, o título da obra, o nome da editora, data da publicação, lugar da publicação, número de páginas, uma citação normal. Só que tem que constar a referência, tá? A referência é muito importante, principalmente para não ser taxado de plágio, tá? É cafona, não façam isso. É importante também, né, lembrar disso. Se vocês fazem uma publicação com ideias de uma outra resenha, onde você só faz mudar as palavras, mas a ideia tá a mesma, basicamente você fez uma adaptação, isso é plágio, tá? É crime, não façam isso. Na academia a gente toma muito cuidado com isso, por isso que a gente diferencia muito um resumo de uma resenha, porque ambos podem conter plágio, então a gente tem que tomar muito cuidado para conhecer os dois tipos e saber que pode haver plágio e deve evitar isso. Pegar resumo da internet e fazer como se fosse seu resumo é plágio. Pegar a ideia de outra pessoa, fazer adaptação na sua resenha é plágio, tá?
Então, evitem e sempre utilizem a referência, é muito importante. Então, galera, aí tá um pouco sobre o que é a resenha, a construção de resenha, é uma comparação sobre resumo e resenha, né? Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco, né? Agradeço pela atenção de vocês. Fiquem em casa, tá? Evitem ficar fora do isolamento social. E é isso, galera. Obrigada pela atenção. Até mais.